Questões que ganham apoio de ampla maioria da população, mas não angariam consenso entre os especialistas, são surpreendentes e demandam explicações. Questões que ganham apoio de ampla maioria da população, mas não angariam consenso entre os especialistas, são surpreendentes e demandam explicações. Isso está aqui, logo no parágrafo introdutório. Vontade de punir. E o texto finaliza com essa ideia de que nós temos vontade de punir as pessoas. Deu no Datafolha que 87% dos brasileiros querem baixar a maioridade penal. Maiorias assim robustas, que já são raras em questões sociais, ficam ainda mais intrigantes quando se considera que entre especialistas o assunto é controverso. Como explicar o fenômeno? Então ele mostra ser intrigante essa situação, porque se a maioria da população, 87% dos brasileiros, segundo os dados aqui, do Datafolha e tal, querem baixar a maioridade penal. Mas observa, aí nós devemos de observar. Então, a maioria absoluta da população. Mas os especialistas, eles têm opiniões controversas. Então, nem todo mundo concorda com isso. Então, as opiniões são controversas. Então, ele mostra que isso é intrigante. Então, por que então a população toda não, né? Uma grande gama dessa população quer baixar a maioridade penal e os especialistas não batem, né? Digamos assim, é controversa a ideia. Né? Então, há alguns que clamam por isso, outros que não, veem isso como um problema. Tá legal? E isso acaba sendo intrigante. Porque se a população em massa vai às ruas para pedir isso e tudo mais, ou ela concorda com isso, possivelmente teria alguma linha de pensamento, né, que teria uma razão. E teria essa razão, e os especialistas poderiam entender, poxa, realmente isso aí cabe, isso é cabível, tranquilo. Só que muita gente acaba discordando, muitos especialistas discordam. E para o autor isso é intrigante. Então isso daqui está literal, olha só, isso está literal. Questões que ganham apoio de ampla maioria da população, mas não angariam consenso entre especialistas não há consenso. É algo controverso. Está vendo só? São surpreendentes. Então, ganha apoio da maioria. Ó, isso aqui, ó, maiorias ainda assim robustas. Aí, olha só, que já são raras em questões sociais. São raras, mas é a maioria absoluta aí, né? E isso torna intrigante. Ele falou aqui, ó, são surpreendentes, intrigantes. E demandam explicações. Onde nós temos isso? Como explicar o fenômeno? Como explicar? Então, demanda explicação. Então, aqui é literal. Alternativa A é a correta. Alternativa B. O senso de justiça retributiva perdeu força na passagem das sociedades primitivas à sociedade moderna, o que faz com que a vontade de punir impere sem restrições. Bom, vamos lá ao fim do texto, que o texto fala, ó, a vontade de punir impera em conteste hoje em dia. Né? Agora que vivemos em grupo de milhões sem vínculos pessoais e tal. Realmente, a gente observa que a vontade de punir impera, tá? Ela vigora, ela impera. Impera em conteste, ó, tá? Beleza, sem contestação e não sem restrição, né? Tudo bem. O senso de justiça retributiva perdeu força na passagem das sociedades primitivas à sociedade moderna, o que faz com que a vontade de punir impere sem restrições. Esse o que aqui demonstra que qual é a razão da vontade de punir ser muito grande hoje em dia? Por haver o senso de justiça retributiva perdendo força na passagem das sociedades primitivas à sociedade moderna. Por causa disso, então esse o que faz aqui, ó, significa uma relação de causa e efeito. Significa que isso daqui é efeito deste daqui. Agora vamos à leitura do texto. Nas sociedades primitivas, bandos de 200 pessoas, onde todos tinham algum grau de parentesco, o sistema funcionava razoavelmente bem. Os ímpetos da justiça retributiva eram modulados pela empatia familiar. Eram modulados. Agora que vivemos em grupo de milhões, sem vínculos pessoais, a vontade de punir impera em conteste. Então, nesse caso aqui, esse ímpeto da justiça retributiva, né, ó, aqui colocada,
Beleza? Deixa eu só ver também aqui uma expressão colocada no próprio texto. Rapidinho aqui. Aqui. Só observar essa ideia do castigo, essa ideia da punição, só para verificar um lance aqui rapidinho. Só para a gente entender melhor aqui alguma coisa, tá? Estamos aqui diante dos mais fascinantes aspectos da natureza, você pretende produzir seres sociais e tudo mais, beleza. Assim, para evitar a superexploração pelos semelhantes, desenvolvemos verdadeiro horror àquilo que percebemos como justiça. Na prática, isso traduz no impulso que temos de punir quem tenta levar vantagem indevida. Quando não podemos castigá-los diretamente, torcemos para que levem a pior, o que, além de garantir o sucesso de filmes de Hollywood, torna a justiça retributiva algo popular em nossa espécie. Aí a justiça retributiva é essa da punição, beleza? Olha o que aqui, ó, a relação de efeito, beleza? Ok, então agora aqui observando, né, ó, nas sociedades primitivas, bandos entre as pessoas onde todos tinham algum grau de parentesco, o sistema funcionava razoavelmente bem. Os ímpetos da justiça retributiva eram modulados pela empatia familiar, beleza? Ok. Agora vivemos em grupos de milhões sem vínculos pessoais. Então a vontade de punir impera em contexto. Então aumenta, beleza? Então o senso de justiça retributiva perdeu força na passagem da sociedade primitiva à sociedade moderna? Não, na realidade não, né? Aumentou, beleza? Esse senso de justiça retributiva, querer com a vontade, né, ó, de punir, impere, essa vontade impere, continua imperando. Então não perdeu força. Beleza? Então, neste caso, essa noção aqui não perdeu força. É isso que eu queria marcar aqui para você. Show de bola? Não perdeu força nessa passagem, tá? E não tem essa relação de causa e efeito direta aqui, não. Eu quis voltar lá justamente por conta de justiça retributiva. Letra C. Na sociedade... Então, o erro está em falar que perdeu. Ganhou. Nas sociedades primitivas, nem o grau de parentesco livrava o indivíduo da reparação de cada ofensa a outro membro da comunidade no mesmo grau e intensidade. Nas sociedades primitivas, nem o grau de parentesco livrava o indivíduo da reparação de cada ofensa a outro membro da comunidade. Nas sociedades primitivas, bandos de 200 pessoas, onde todos tinham algum grau de parentesco, o sistema funcionava razoavelmente bem. Os ímpetos da justiça retributiva eram modulados pela empatia familiar, então fazia diferença sim. Então o grau de parentesco fazia diferença. Letra D. A vontade de punir é um sentimento desenvolvido culturalmente que vai contra o instinto de sobrevivência dos indivíduos. A vontade de punir é um sentimento desenvolvido culturalmente que vai contra o instinto de sobrevivência dos indivíduos. Estamos aqui diante de um dos mais fascinantes aspectos da natureza. Se você pretende produzir seres sociais, precisa encontrar um modo de fazer com que eles colaborem uns com os outros e, ao mesmo tempo, se protejam dos indivíduos dispostos a explorá-los. Na prática, isso traduz no impulso que temos de punir quem tenta levar vantagem indevida. Isso é da nossa natureza. Quando não podemos castigá-los diretamente, torcemos para que levem a pior, o que torna a justiça retributiva algo popular em nossa espécie. Faz parte da nossa natureza, beleza? Então, ao falar que a vontade de punir é um sentimento desenvolvido culturalmente que vai contra, não vai contra a nossa natureza, não. O texto mostra que é natural isso. O sucesso de filmes de hollywoodianos se pauta na ação natural do amor e do favoritismo, o que garante sempre o final feliz. Não, é a crueldade mesmo, né? Olha, na prática isso se traduz no impulso que temos de punir quem tenta levar vantagem indevida. Quando não podemos castigá-los diretamente, torcemos para que levem a pior, o que, além de garantir o sucesso de filmes de Hollywood, torna a justiça retributiva algo popular em nossa espécie. É aquela ideia, né, dos filmes de Hollywood, que ele quis retratar aqui, aquela pessoa que fez o mal e a pessoa, o mocinho vinga daquela pessoa, por exemplo, faz justiça com as próprias mãos, por exemplo, né? Então vê aquela pessoa que fez o mal sofrer, mais ou menos nessa ideia, tá legal? Então nós vimos aí a alternativa A.